Então, muito bem, agravo de instrumento, pessoal. Mais um recurso em espécie que a gente vai tratar hoje. Mais uma vez, o material aí para a gente acompanhar está na descrição do vídeo. Provavelmente eu vou cortar esse vídeo em várias partes para não ficar muito grande, muito cansativo. Mas a gente vai seguindo. Muito bem, então ponto número 1 de largada já, introdução em contexto histórico. Falo em contexto histórico porque o agravo de instrumento, pessoal, está previsto desde os tempos do CPC de 39. Mas a gente vai esquecer ele. A gente vai tratar aqui só a título de contextualização histórica do CPC de 73 para frente. E a gente chega no CPC de 2015 com uma noção melhor do que o legislador estava pensando quando trouxe aqui algumas alterações bruscas no sistema aqui de agravo. Na redação original do CPC de 73, como é que acontecia? O recorrente tinha a opção de interpor agravo de instrumento ou agravo retido. Eram duas modalidades, ambas interpostas perante o juízo de primeiro grau no prazo de 5 dias. No caso do agravo de instrumento, cabia ao recorrente dizer ao juiz quais espécies seriam transladadas para serem enviadas ao tribunal, caso o juiz não se retratasse. Caso ele se retratasse, claro, já estaria resolvido ali a questão. Mas se ele não se retratasse, mandava para o tribunal. Caso quisesse interpor o agravo retido, não tem problema. Só para evitar a preclusão, dizia o juiz, eu estou recorrendo da sua decisão interlocutória, mas não quero que o senhor mande para o tribunal, não. Lá na frente, em sede de futura e eventual apelação, eu ratifico aqui o meu recurso e aí a gente sobe tudo, sem problemas. Então era a opção da parte nesse sentido. O tribunal, recebendo o agravo na modalidade de instrumento, resolvia a questão. Caso o tribunal anulasse ou reformasse a decisão, o agravado poderia recorrer desta decisão do tribunal, forçando a reanalisar o ponto. E aí, neste caso, o agravado passaria a ser agravante. Então, essa basicamente era a sistemática do agravo de instrumento e agravo retido lá na gênese do CPC de 73. Mas essa sistemática sofreu algumas alterações ao longo dos anos e basicamente foram as seguintes. Em 95, tivemos primeira mudança. Prazo de 5 passou a ser de 10. E o agravo de instrumento passou a ser interposto diretamente no tribunal. Criou-se também a obrigatoriedade de agravo retido para toda decisão posterior à sentença. Então, não era mais livre totalmente a opção entre o agravo de instrumento ou agravo retido, porque decisões após a sentença seriam atacadas necessariamente por agravo retido. Em 2001, o legislador estabeleceu mais uma obrigatoriedade para o agravo retido, quais sejam as decisões proferidas em sede de instrução e julgamento. E também manteve a obrigatoriedade do agravo retido para as decisões após a sentença. Em 2005, o agravo retido passou a ser a regra e não a exceção. Ou seja, a regra seria o agravo retido e, por via de exceção, o agravo de instrumento. Ocorre que, dentre as hipóteses que o legislador permitiu o manejo, a interposição do agravo de instrumento, ele previu uma hipótese genérica, ou seja, toda vez que houvesse risco de dano ou questão urgente, era passível de causar dano irreparável à parte, era possível que ela interpusesse o agravo de instrumento, na modalidade de instrumento. Ora, fácil perceber que provavelmente a parte iria alegar que havia uma situação de urgência e que iria haver um dano para si. E aí então já mandava por instrumento para o tribunal direto. Então o agravo retido ficou escanteado. E aí, com base nisso, nessa experiência prática, foi que o legislador em 2015, no novo CPC, fez. Aboliu a figura do agravo retido. A gente já viu isso, né? Lá no nosso encontro sobre apelação, a gente disse isso, se não estou enganado. Mas a gente pode repetir isso sem problema nenhum. Ou seja, hoje não há mais a figura de agravo retido. As decisões interlocutórias são atacáveis por agravo de instrumento ou, não sendo o caso de agravo de instrumento, por apelação ou em contra-razões de apelação, como a gente já viu. Então, esqueça agravo retido porque ele não existe mais. E o prazo hoje é de 15 dias, ok? Prazo do agravo de instrumento, 15 dias úteis, né? Porque no novo CPC, via de regra,
prazos aí são contados em dias úteis. Então a gente viu que a sistemática hoje no novo CPC é: decisões interlocutórias são agraváveis ou não agraváveis. Se forem agraváveis, claro, caberá agravo de instrumento. São as hipóteses do artigo 1015 que a gente vai ver já já, de maneira mais esmiuçada, muita informação sobre cada um daqueles incisos, na sua grande maioria. E se as decisões não estiverem ali? São decisões não agraváveis, atacáveis por apelação ou contra razões em apelação. Essa é a sistemática do novo CPC. Só que essa sistemática, cuidado, essa informação é relevante para a gente entender a jurisprudência do STJ lá no último ponto do nosso material. Essa sistemática, que acabamos de ver, ela se aplica apenas ao procedimento, ao processo de conhecimento, melhor dizendo. A fase de conhecimento, aí sim, temos as decisões interlocutórias durante a fase de conhecimento, e aí podem ser agraváveis ou não agraváveis, e aí vai depender o recurso cabível, tranquilo. Só que, nas fases de liquidação de sentença, cumprimento de sentença, execução, inventário e partilha, falência e recuperação, essa sistemática não se aplica. E qual é a sistemática que se aplica nesses procedimentos que acabei de citar? A sistemática é mais simples ainda. Toda decisão interlocutória nesses procedimentos são agraváveis. Cabe agravo do instrumento. Ok? Então, essa informação é muito importante, porque a gente vai compreender a jurisprudência do STJ nesse sentido, nos próximos casos concretos que a gente for analisar. Inclusive, isso está já positivado aí na jurisprudência, e aí você já pode anotar aqui, anotei para vocês, nos RESPs 1.803.925 de São Paulo e RESP 1.722.866 do Mato Grosso. Nesses julgados, o STJ entende que quando o CPC fala em processos de inventário e partilha, também fala em falência e recuperação judicial, porque esse sentido de inventário e partilha deve ser interpretado de forma ampla neste caso. Ok? Então, beleza. Essa informação é importante, cai bastante em concurso, tenho certeza. Então, ponto número 2. Cabimento e conceito de decisão interlocutória. Ah, tá, pessoal, mais uma vez, só para esclarecer, esse roteiro é baseado aqui basicamente no livro do professor Fred Didier Júnior, ok? Essa é a bibliografia utilizada. Também trouxe outros autores, claro, mas apenas a título de complementação. A base aqui, professor Fred Didier, no que ele for polêmico, claro, eu vou dizer, é polêmico, é a opinião do professor Fred. Talvez não seja aí a decisão do STJ nesse sentido, mas a gente vai explicar bem direitinho. Mas aí você sabe que eu estou seguindo aqui a obra do professor Fred. E mais uma vez, recomendo a leitura, muito boa, bem completa e complexa. Então, vamos lá. Cabimento e conceito de decisão interlocutória. Como a gente viu, o agravo de instrumento cabe de toda decisão interlocutória agravável. Mas o que é decisão interlocutória? O conceito de decisão interlocutória é por exclusão. Ou seja, tudo aquilo que não puder ser considerado como sentença, ou seja, decisão que coloca fim a uma fase do procedimento, é decisão interlocutória. Inclusive, é decisão interlocutória aquela decisão parcial de mérito. Ou seja, muito comum, às vezes a parte faz 2 pedidos, faz uma acumulação de pedidos na sua petição inicial, ou seja, a demanda tem 2 pedidos. Se o juiz, no curso do processo, já decide um deles, resolvendo parcialmente o mérito, neste caso, a decisão é interlocutória, agravável. Não é sentença. Só é sentença aquilo que põe fim ao processo. E aí vem uma pergunta interessante. A sentença ilíquida é recorrível por qual recurso? A tendência da gente é responder apelação. Porque a própria pergunta já tem um termo que nos remete à resposta. Qual seja, desculpa, a sentença ilíquida é recorrível por qual recurso? Ora, sentença, apelação. É o que vem na nossa mente e, de fato, essa resposta está correta. A sentença ilíquida é recorrível por apelação. Pelo menos, me parece ser a opinião doutrinária majoritária. Inclusive, é a opinião do professor Fred. Mas ele traz aqui também a opinião do professor Daniel Amorim, que, para quem a sentença ilíquida seria, na verdade, uma decisão interlocutória. Porque ela ainda precisaria ser complementada, através da liquidação de sentença,
para que se estabeleça o quantum de beato. E aí sim, para o professor Daniel, que teríamos uma sentença apelável. Uma sentença apelável, melhor dizendo. Bom, pelo que eu vi, prevalece que tanto a sentença líquida quanto a ilíquida são atacáveis por apelação. A sentença não precisa esmiuçar o quantum de beato para pôr fim ao processo. E a sentença que resolve a fase de liquidação de sentença também apelável. Aí não tem mistério, né? Aí não tem dúvida. Tanto para uma corrente quanto para outra é apelação do mesmo jeito. Porque aí sim não tem dúvida que é sentença, colocou fim a uma fase do procedimento. Ok? Então fica aí com essa polêmica. Sentença ilíquida. Professor Daniel, é decisão interlocutória. Natureza jurídica de decisão interlocutória agravável. Para o professor Fred, não. Para o professor Fred, sentença ilíquida ainda assim é sentença, portanto, apelável. Me parece ser essa a opinião majoritária. Então vamos para o ponto número 3, decisões agraváveis. E ponto 3.1, taxatividade do rol do 1015 do CPC. A gente já meio que deu umas pinceladas, né, sobre esse tema lá no encontro passado sobre apelação, mas aqui a gente pode esmiuçar um pouco mais. Esse rol do 1015, que aí eu recomendo que você já abra, está aqui no material, mas eu recomendo que você já abra aí no seu código para a gente acompanhar. Esse rol do 1015 é um rol taxativo? É um rol exemplificativo? Admite interpretação extensiva? E aí, como é que funciona isso? Aqui, pessoal, tem corrente para todos os gostos. Primeira corrente entende que o rol é taxativo e só admite interpretação restritiva. Para esta corrente, é o professor, por exemplo, Fernando Gajardoni. Ele defende essa corrente. Para ele, olha, a intenção do código é muito clara. Previu aqui um rol de hipóteses, e se a gente começar a dar interpretação extensiva, se a gente tomar isso aqui como exemplificativo, era melhor não ter. Era melhor não ter esse rol, sinceramente. Então, para ele, restritivo. Taxativo, interpretação restritiva. Para uma outra corrente, o rol é taxativo, mas admite aqui e acolá uma interpretação extensiva para casos análogos. É a opinião do professor Fred, opinião bastante interessante, e que foi, durante certo tempo, adotada pelo próprio STJ. Pelo menos no início da vigência do Código de Processo Civil novo, me pareceu que alguns julgados seguiram essa doutrina do professor Fred. Beleza, a gente vai ver nos incisos por que o professor Fred entende que deve ser taxativo, mas com possibilidade de interpretação extensiva. A gente vai ver porque, para ele, em vários casos, são tão parecidos com casos que não são previstos no rol que daria para encaixar tranquilamente, sem maior esforço interpretativo. E a terceira corrente é exemplificativa, é aberto. Aqui foi só uma colherzinha aqui de chá que o legislador deu, mas qualquer decisão interlocutória poderia se falar em agravo de instrumento. Essa corrente é definida pelo professor José Rogério Cruz Itucci. Ok? Então são 3 correntes. Mas aí você me pergunta, e o STJ, que é o intérprete da lei, o que é que ele diz? O STJ, hoje, pessoal, tem uma 4ª corrente. Para o STJ, esse rol do 1015 é taxativo. Não admite interpretação extensiva. Mas admite interpretação extensiva, pode parecer um pouco contraditório, né? Ele não admite interpretação extensiva livre. Ele só admite interpretação extensiva, melhor dizendo, se houver um pressuposto, se o caso concreto atender a um pressuposto específico, qual seja a urgência. Então, portanto, para o STJ, entende-se que esse rol do 1015 do CPC tem taxatividade mitigada. Mitigada pelo quê? Pela urgência. Se a parte demonstra que a situação é urgente, pode interpor o seu agravo de instrumento. Claro, caberá ao tribunal analisar se é ou não situação de urgência. Sendo situação de urgência, toca o barco, cabe agravo. E aí o tribunal já julga. Se o tribunal entender que não era situação de urgência, o tribunal não vai reconhecer esse recurso como cabível e então não vai julgá-lo.
evidentemente. Então, vamos lá para o ponto 3.2. Sim, nesse ponto, pessoal, 3.1, sobre essa taxa de atividade mitigada, para você ter um aprofundamento maior, eu vou recomendar aqui que você coloque no Google, coloque assim, taxa de atividade mitigada, dizer o direito. Aliás, um site do professor Márcio André Lopes Cavalcante, que é um site maravilhoso, né? Tanto para o estudo para concurso público, quanto para consulta de jurisprudência comentada, é simplesmente sensacional. Já falei sobre ele aqui em outros vídeos e repito, é sempre muito bom você frequentar aquele site do professor Márcio, porque é muito bacana. Então lá, se você colocar taxa de atividade mitigada no Google e dizer o direito, essas palavras, já vai aparecer, acho que é o primeiro link que aparece do site do Dizer o Direito. O professor Márcio ele explica detalhadamente todas essas correntes e as razões pelas quais o STJ chegou a essa conclusão de forma bastante detalhada. Para a gente não se estender muito aqui é só uma revisão, lembremos. A gente já vai continuar aqui para o ponto 3.2, que são realmente as hipóteses típicas de cabimento do agravo de instrumento, rol, então, do 1015 do CPC. Então vamos lá. Eu abri ele aqui e aí eu fiz em cada inciso alguns comentários com base tanto na obra do professor Fred, quanto na jurisprudência do STJ, quanto em outras doutrinas que fui atrás. Beleza? Para a gente ter aí um material mais completinho. Então 1015. Vamos começar pelo caput. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. Destaca esse versarem sobre. Isso é muito importante, porque essa expressão não está aí de graça. Versarem sobre, falarem sobre. Veja que o legislador utilizou essa expressão de maneira muito específica. Ele não disse, por exemplo, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que decidem. E aí vem o rol. Ele falou que versarem sobre. Então, grave isso. Grave que essa expressão não está aí de graça. Porque para o STJ essa expressão é muito importante. Tudo que versar, ou seja, que tocar esses assuntos que estão listados aqui nos incisos do 1015, ainda que indiretamente, para o STJ, pode ser o caso de agravo de instrumento, mesmo que o juiz não tenha efetivamente decidido a questão. Mas se ele versou sobre a questão, se ligou no movimento? Aí é possível caber agravo de instrumento, a gente vai ver já já. No último tópico aqui da nossa explanação, vai ter muitos casos concretos analisados pelo STJ e aí você vai ver que esse versarem sobre foi destacado pelo Superior Tribunal de Justiça. Beleza? Aí vamos para os incisos, né? Vamos começar? Inciso 1. Que versarem sobre tutelas provisórias. Aqui, tutelas provisórias, pessoal, qualquer espécie, hein? De urgência, de evidência, antecipada, satisfativa, qualquer das espécies de tutela provisória está tratado aqui no nosso inciso 1 do 1015. O legislador foi amplo, falou em tutelas provisórias. É um gênero. As espécies estão todas dentro, ok? Então não tem problema isso. Então, decisões que deferem, indeferem, modificam ou revogam tutela provisória, decisões interlocutórias que assim o fazem, são agraváveis. Tranquilo, né? Tranquilo. É uma situação muito comum que acontece na prática. A parte ajuiza lá a sua petição inicial e aí faz o seu pedido de tutela provisória no bojo da sua petição inicial, um pedido de tutela provisória incidental, portanto, não é antecedente, é incidental, que já é dentro da petição inicial do processo principal. E aí ele já pede, doutor juiz, excelência, a situação aqui é urgente, estamos aqui num perigo, numa situação de perigo, então gostaria que o senhor aí aplicasse o artigo 300 do CPC. Beleza. E aí o que é que o juiz faz? O juiz não fala nada.
O juiz passou por cima, despachou, cite-se para a audiência de conciliação e não falou nada sobre o pedido da parte. Não falou nada. Nem disse que ia decidir, não disse nada. E aí a parte fica, né? Mas peraí. Eu pedi. O juiz não disse nada. Eu posso recorrer? Pode. Pode recorrer. Por quê? Porque o silêncio do juiz é interpretado como negativo do pedido, como indeferimento do pedido naquele momento. Porque senão, se o juiz não fala nada e a parte não puder recorrer, o dano ou o risco do dano está sendo lá, está gerado. Está acontecendo. E a parte fica, e aí? Poxa, que história é essa? Né? O juiz tem que decidir. Se tem um pedido, o juiz tem que decidir. Defere, indefiro, tranquilo. Mas falar nada não pode. Se não falar nada, já cabe agravo. Tranquilo. Também cabe agravo se o juiz fizer o seguinte. Também acontece. O juiz fala o seguinte, rapaz, vou decidir depois que a parte contrária falar, por exemplo. Tudo bem, pode fazer isso em alguns casos? Pode. Mas aí ele condiciona. Vou decidir depois da instrução. Aí, calma. Se ele traz uma condição não prevista em lei para decidir o seu pedido de tutela provisória, também se entende que ele indeferiu, beleza? Então já pode mandar para o tribunal aí analisar essa questão. Tranquilo, né? Esse, então, 2 comentários aí. Tanto a demora quanto o condicionamento da análise desse pedido pelo juiz a condições que não estão previstas em lei são entendidos como indeferimento tácito do seu pedido aí de tutela provisória, cabendo, portanto, agravo. Aí vamos lá. Observação aqui que eu anotei. Aí começa aquele versa, né? Versarem sobre, vamos agora, né? O STJ, no RESP 1.752.049 do Paraná. Notou aí? RESP 1.752.049 do Paraná. Diz o seguinte. Diz que decisão que versa sobre tutelas provisórias, esse inciso 1, abrange, e aí nas palavras do STJ, toda decisão que trate direta ou indiretamente sobre a tutela provisória, incluindo a presença ou não de seus pressupostos, prazo e modo de execução e cumprimento da tutela, adequação, razoabilidade, proporcionalidade da medida imposta e a necessidade ou não de garantia do juízo para concessão ou revogação da medida anteriormente imposta. Tudo isso está abrangido nesse inciso 1 para o STJ, neste RESP que acabamos de ver. Por isso é que para o STJ esse versarem sobre engloba tudo isso, todas essas questões anexas ao próprio núcleo da decisão interlocutória que trata sobre tutela provisória. Tranquilo? Então, esses eram os comentários aí sobre o inciso 1. Vamos para o inciso 2. Então, 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre 2. Mérito do processo. Então, se tivermos uma decisão de mérito que não seja sentença, cabe agravo de instrumento. Inciso 2. Tranquilo, né? E o exemplo já foi dado. Parte aí, cumula 2 pedidos, o juiz decidiu um dos pedidos, cabe agravo de instrumento tranquilamente. Então, por exemplo, naquelas demandas de prestação de contas, são 2 fases. Né? Primeiro, o juiz analisa se há o dever ou não de prestar contas. Se houver, aí vamos para as contas, né? Vamos analisar as contas prestadas. Nessa primeira fase, a decisão do juiz que diz, olha, réu, você realmente tem o dever aí de prestar contas. Essa decisão é o quê? Interlocutória. Porque ainda falta outra fase para terminar o processo de conhecimento. Então, agravável. Tranquilo. Tranquilo. O STJ, pessoal, é aqui uma informação curiosa. Mas antes uma pergunta. Eu já ia dar a resposta. Mas eu percebi aqui que o material tem pergunta. Aí sim. Decisão que aplica multa processual ao longo do processo. É agravável? Tema polêmico. Em doutrina, pelo menos, polêmico. Professor Fred, é. Por quê? Porque a multa é uma parte do mérito da demanda.
sendo uma parte do mérito, inciso 2 aqui, ainda que interpretado extensivamente, porque ele defende essa interpretação extensiva, então cabe também aqui agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que impõem multa à parte. Professor Fred, agravável, tranquilo. Professor Daniel Amorim e professora Carolina Uzeda. Não. Essa decisão seria recorrível por apelação, que poderia versar exclusivamente quando tal decisão interlocutória, contra tal decisão interlocutória, pelo vencedor do processo, tranquilamente. Para a professora Carolina Uzeda, então, apelação. É uma decisão não agravável. Não agravável. O STJ, pessoal, aí sim, no informativo 668, entendeu o seguinte: não cabe, anotei aqui para vocês, estou lendo, não cabe agravo de instrumento contra decisão que fixa multa por ato atentatório à justiça ou ausência injustificada na audiência de conciliação. Então, para o STJ, essa decisão não é agravável. Não faz parte, pois, do mérito. Portanto, se não é agravável, caberá o quê? A apelação ou contra-razões em apelação. Ok? Então, beleza. Outra pergunta. Decisão que indefere pedido de produção de prova é recorrível por qual recurso? Numa resposta rápida, a gente pensa, peraí, decisão que indefere pedido de prova, agravo. Agravo. Aí vamos, calma. Aí calma. Por quê? Depende. A resposta aqui é depende. Se nós estivermos diante de um processo normal, comum, sei lá, discutindo aí uma indenização por dano material, por dano moral, e a parte pede para produzir uma prova e o juiz diz, não, essa prova não é pertinente, eu indefiro esse pedido aqui de produção de prova. Nesse caso, essa decisão é agravável ou não agravável? Esta decisão é não agravável, porque não está no rol do 1015. O problema é o seguinte, é se nós estivermos diante de um processo que verse sobre a produção antecipada de provas. Aí sim. Então vamos supor que o pedido da parte, a demanda verse sobre a produção antecipada de provas. Ele quer produzir 2 provas antecipadamente. A demanda é essa. O pedido é este. E aí o juiz indefere um dos pedidos. Aqui cabe agravo. Por quê? Porque ele decidiu parte do mérito desta demanda, qual seja uma produção antecipada de provas. Veja que no exemplo anterior, era uma demanda sobre indenização por dano moral, por dano material, normal. E aí essa decisão no curso desse processo é não agravável. Mas se a demanda for de produção antecipada de prova, o assunto é este. Se o juiz indefere um dos pedidos de produção de uma das provas, por exemplo, é uma decisão parcial de mérito. Portanto, inciso 2 aqui do artigo 1015, pelo menos na opinião do professor Fred Didier. Na minha ótica, faz todo sentido. Então vamos lá. Esses eram os comentários do inciso 2. Vamos para o próximo. Cabe agravo de instrumento também contra decisões interlocutórias que versem sobre rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Então, decisão que rejeita, e não que acolhe, cuidado, que rejeita a alegação de convenção de arbitragem. Convenção de arbitragem é um gênero, né? Tem 2 espécies, cláusula compromissória e compromisso arbitral. Se ligou? Lembrou-se disso? Se o juiz acolhe a alegação de convenção de arbitragem, ou seja, o juiz entende que a demanda tem que ser resolvida no juízo arbitral, o que é que vai acontecer? Extingue o processo. Então não cabe agravo, porque ele extinguiu o processo. Agora, se ele rejeita, significa que o processo corre com ele. Significa que o juiz diz, não vai caber ao juízo arbitral, não, vai caber a mim. Eu rejeito esta alegação de convenção de arbitragem, eu vou continuar. Portanto, decisão interlocutória. E aqui está previsto expressamente, cabe agravo de instrumento da decisão que rejeita a alegação de convenção de arbitragem. Tranquilo, né? Tranquilo. Para o professor Didier,
E aqui vem a opinião polêmica dele, né? Para o professor Didier, esse inciso, na verdade, ele não trata só de convenção de arbitragem. Ele está tratando de competência. Então, toda decisão do juiz que trata sobre competência seria agravável por interpretação extensiva deste inciso. Professor Fred, ok? O STJ também entendeu desta maneira. Curioso, né? O STJ, no RESP 1.679.909 do Rio Grande do Sul, entendeu que a decisão do juiz que trata sobre competência é agravável. Então, no ponto, aqui, a tese do professor Fred também corresponde à tese do STJ, pelo menos nesse ponto sobre competência. Tranquilo? E também para o professor Fred, como a convenção de arbitragem é um negócio jurídico processual, esse inciso 3 também estaria tratando de todo e qualquer negócio jurídico processual. Qualquer decisão que trate, que verse sobre negócios jurídicos processuais, também seria agravável por interpretação extensiva, e aí, mais uma vez, opinião do professor Fred, hein? Aqui desse inciso 3. Tranquilo? Então esses eram os comentários aqui sobre o inciso 3. Mas antes da gente passar para o próximo inciso, uma pergunta. O que deve fazer o juiz quando o juiz arbitral reconhece sua competência para julgar o caso concreto? Neste caso, pelo artigo 485.7, inciso 7 do CPC, o juiz deve extinguir o processo. O juiz deve extinguir o processo. Se o juízo arbitral diz, eu sou competente, aí, meu velho, aí juiz estatal, tchau, você não tem mais o que fazer. É extinguir o processo, manda para o juízo arbitral, pelo 485.7 do CPC, parte final. Se o juiz não fizer isso, continuar com o processo, para o professor Fred, cabe agravo do instrumento, tranquilamente. Ok? Então esses eram os comentários aí do inciso 3, vamos para o 4. Como já tem aqui meia hora de vídeo, pessoal, eu vou cortar e vamos prosseguir imediatamente. Aí eu vou fazendo o upload aqui no YouTube de forma gradual, tranquilo? Então a gente se vê no próximo, já vou continuar aqui a gravação imediatamente. Forte abraço, a gente continua.